Este programa é livre para todos os públicos. TV Câmara apresenta Reunião Ordinária. Edi Monteiro, tema: Monumento ao Negro, Centro de Documentação. Boa noite, senhor Noedir. É uma alegria recebê-lo aqui na Câmara Municipal. E o senhor tem 7 minutos. Então, aproveito para cumprimentar aí a edilidade da casa, né, através aí do senhor presidente Helison Rezende, em que eu estendo aos demais funcionários desta casa, da mesa, à galeria, àqueles que nos ouvem pelas redes sociais, pela TV Câmara. Como o tempo está bastante reduzido, eu vou aí também ser bem sucinto. O que me traz aqui, senhor presidente e senhores vereadores, eu até participei da Lei Orgânica de 1990, quando nós, então, colocamos na lei, foi introduzida na lei, o Monumento ao Negro de Piracicaba e o Centro de Documentação. Está aqui na disposição transitória, o artigo 11º, a página 77. Eu lembro aos senhores da Lei Orgânica da primeira edição. E hoje nós ficamos atônitos a rever a Lei Orgânica, principalmente quando se fala da emenda número 19, e esse assunto não é mais tratado na lei orgânica do município. E aí já ficamos pensando. Quando nós falamos sobre racismo estrutural, a gente ouve sempre falar sobre isso, racismo estrutural e institucional, e não deixa de ser uma forma de racismo estrutural, porque nós ficamos invisíveis e sofremos um apagamento. Nós desaparecemos. Hoje, o Monumento ao Negro, ele está lá por estar, porque não tem nenhuma lei, não tem nenhum dispositivo que o proteja. Não temos mais o Centro de Documentação. E eu gostaria de lembrar essa casa que, em 1733, quando um dos primeiros homens brancos pisaram aqui, Manuel Correia Razão, um deles, tratou-se de documento, a gente tem esse documento, que fala de negros aqui, como se Piracicaba fosse um quilombo. E imaginam, senhores, que a cidade de Piracicaba só foi fundada no dia 1º de agosto de 1767. Portanto, 34 anos antes da fundação da cidade, nós já estávamos aqui. Nós, citados nesse documento, e os povos originários. E, infelizmente, nós não temos, até para as nossas crianças, para a escola do legislativo que nós temos aqui presente, quando se fala da formação da cidade, não há um símbolo do povo originário, não há um símbolo do negro presente, para que nós possamos externar essas crianças, que não são só pessoas brancas que formaram a cidade. A cidade é uma composição étnica, racial, que precisa ser lembrada e que precisa ser respeitada. Em 1822, quando surgiu essa casa, no dia 10 de agosto, imaginem os senhores, nós já estávamos aqui há 89 anos. Como surgiu meio de repente de instalar-se aqui em Piracicaba o Pelourinho, de criar o Rocio, que hoje é a zona aqui urbana da cidade, faltava verba. Puxa, como é que nós vamos construir a Câmara? A Câmara, a cadeia, a casinha, que seria açougue, o abastecimento de gêneros alimentícios da cidade, que ficou aqui na praça aqui da Catedral, onde antigamente até havia ali uma gurita da nossa respeitosa Guarda Municipal, foi exatamente ali. E aí se pensou, como é que nós vamos arrumar recursos para construir todas essas nossas dependências? Aí no dia 12 de agosto de 1822, surge uma saída.
Não chega a ser um imposto, mas uma contribuição, chamada finta. E o que se fez com essa finta? Cobrar-se R$400 por cabeça de escravos para reunir o erário para a construção da casa que os senhores estão aqui hoje, todo acomodado. E aí nós pegamos o mapa, então, que existe o mapa da população de 1822 no Arquivo do Estado, consta que nós tínhamos aqui 1.108 escravizados nas mãos de 52 engenhos. Mas aparece ao lado mais 62 escravizados. Nem todas as propriedades, elas plantavam cana, algumas faziam lotes, loteavam para plantar cana em termos de lote. Por isso que são chamado cana de partido. Quando vocês ouvirem falar o tema cama de partido, é isso. Algumas propriedades, então, se estendiam com lotes. Bem, havia, então, aí mais 62 escravos. Se somarmos, darão 1.170 escravos. Se nós multiplicarmos por R$400, nós teremos R$468 mil. Isso levantado à custa da cabeça de escravizados que tínhamos na cidade. Essa é a história do nosso povo negro. Não tem como hoje olharmos a lei orgânica do município e não nos encontrarmos aí. Como é que se conta a história da cidade e nós não estamos presentes na história da cidade? Como é que se conta a história da cidade e os povos originários não estão presentes? Se o nome da cidade, se o saldo de Piracicaba, se o rio Piracicaba vem dos povos originários, eles não estão presentes. Não há um símbolo para as nossas crianças, não há um símbolo para os senhores, que eu acredito que poucos dos senhores conhecem essa história. E quando se contar a história de Piracicaba, isso precisa ser contado. A história dos negros, 34 anos antes da fundação de Piracicaba, 89 anos antes da fundação desta casa. E segue mais. Nós temos aí, quando saíram as ordenações aí filipinas, o primeiro livro, nós vamos lá no texto 66, vejo até aqui, página 135, nós vemos que quando... Já? Uma pena. Pela ordem, senhor presidente. Pode concluir. Eu ia solicitar ao senhor se podia estender mais 2 minutos ao orador. Os primeiros, então, pares dos senhores que aqui se assentaram, que foi o senhor Garcia Bueno, Xisto Aranhas, e eles eram considerados homens bons. Sabe o que eram homens bons? Pelas ordenações, eram aqueles que, na sua composição, não tinha miscigenação com mouros, com negros, com indígenas e com judeus. Hoje, graças a Deus, nós temos um misto aqui, não é? Tanto que o Bernardo Guimarães, ele diz o seguinte, que nós não devemos gabar se entre nossos avós nós não tivermos quem puxou flecha ou trocou marimba. Todos nós aqui nós vamos encontrar ou índio, ou indígena, melhor dizendo, ou nós vamos encontrar aí o sangue indígena correndo em nossas veias. Então, eu gostaria, não é chamar a atenção, mas chamar a consciência o porquê, e até, nesse considerando, senhor presidente, levar em consideração que a mesa possa estar revendo essa posição, e o centro de documentação, principalmente o Monumento ao Negro, que foi o primeiro médico negro da cidade, primeiro médico negro da cidade, doutor André Ferreira dos Santos. E nós o escolhemos, então, para ser o nosso monumento. E nós temos um monumento ao Didini, nós temos ao grande comendador Mário Didini, nós temos ao Armando César Didini, nós temos aí o maior abolicionista do Brasil, aqui em Piracicaba, que é o Luiz Queiroz. E eles têm um monumento, nunca foi mexido no monumento deles. Por que o nosso foi mexido? Por que nós fomos tirados daqui? Não está na emenda 19. Eu acredito que os senhores, no bom senso, na consciência negra ou não, uma questão de justiça, nós deveríamos votar. Que já está pago tudo, já pagamos com a finta, já pagamos com a nossa vida, nós já pagamos pela servidão que tivemos aqui.
Imagina os senhores. Piracicaba foi a terceira cidade em número de escravos aqui da província. Campinas, 15.427. Bananal, 6.093. Nós tivemos aqui 5.339 e 217 ingênuos crianças. Agradeço pela oportunidade, que Deus os abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar o senhor Noedi Monteiro e dizer que essa Casa de Leis é o espaço legítimo para essas reivindicações. Mas eu quero fazer algumas pontuações. Eu quero começar primeiro parabenizando o ex-vereador Acácio Godoy, que foi o grande articulador da Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Racial e Étnica. Eu falo disso porque acompanhei essa árdua batalha dele nos primeiros 3 anos da gestão passada. Então, acho que é importante ressaltar o grande papel do ex-vereador Acácio Godoy. E essa coordenadoria, ela atendeu uma demanda histórica das conferências municipais de igualdade racial e foi um passo essencial para que Piracicaba pudesse aderir ao Sistema Nacional da Igualdade Racial, o Programa Nacional de Igualdade Racial do Governo Federal, e viabilizando assim o acesso a editais e recursos federais voltados à promoção da equidade. Dito isso, quero dizer que a divisão de igualdade racial ela segue atuando e aberta ao diálogo. E eu acho importante essa união. Dizer também que o secretário, acredito que já vai receber o senhor Noedi junto à vereadora Rai, e essas são demandas importantes que devem ser tratadas, e mais uma vez, acredito que essa história, ela precisa ter relevância, o movimento é legítimo, mas é preciso ter uma união para que possamos conseguir atingir esse objetivo, que é deixar explícito da nossa história a importância do movimento negro em Piracicaba. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero aqui elogiar, parabenizar o professor Noedi pela sua fala. E quero dizer que, de fato, tem um erro histórico no último tempo que aconteceu, de você distinguir o Centro de Documentação do Movimento Negro em favor da Coordenadoria pela Igualdade Racial. Você não extingue um centro de documentação de tal importância pela coordenadoria. Você deveria ter a coordenadoria e o centro de documentação. E, infelizmente, em defesa dessa proposta que o vereador Joseph trouxe agora, distinguiu o centro de documentação. Então, quero aqui, nós fomos contrariamente a isso, à época, e quero dizer o quanto é justo retomar o centro de documentação. E agora não temos nem o centro de documentação e nem a coordenadoria, porque o prefeito também agora extinguiu a coordenadoria pela igualdade racial. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gustavo Pompeu. É importante essas falas, esse papel. Todas essas ações, essas reivindicações, elas podem ser corrigidas e alcançadas aqui, se todo mundo tiver no mesmo propósito, e devem ser, mas mais uma vez eu agradeço pela aula ao eterno professor, na verdade, Noedi, que nós te reconhecemos como professor lá no Luiz Gonzaga, eu quanto aluno, e agora também dentro do plenário da Câmara, nos dando aula e continuando a ser professor aqui. Obrigado. Eu quero, só um minutinho, eu quero agradecer ao Noedi e dizer que, como filho de negros, netos de negros, dizer que nós vamos encampar, a Câmara agora nesse mandato vai encampar
isso que foi aconteceu. Isso aconteceu em 2021. Eu quero dizer para a população de Piracicaba, para que não caia sobre os vereadores dessa legislatura, não aconteceu agora, não foi nessa legislatura. E essa pauta está trazendo para nós, para que nós possamos reaver isso. Então, vamos demonstrar isso, foi feito isso, mas eu acredito que precisamos de mais no EDI na cidade de Piracicaba para se impor mesmo a necessidade. Que Deus abençoe, pode ter certeza que vamos lutar para que isso seja modificado urgentemente. Vereadora Silva. Eu também quero parabenizar o professor Noedi. É sempre uma aula, né, ouvi-lo. Aliás, pouco tempo, né, Casa de Leis. E dizer que ontem acabei fazendo a Rotas Afros ontem. Não sei se é uma energia boa, né, na verdade, né, uma coincidência, uma energia. Fiz com um grupo de arquitetos e urbanistas que estão pensando em elaborar projetos para melhorar alguns espaços da cidade. De fato, os espaços onde a negritude ocupou, passou, como o Largo da Santa Cruz, está detonado, né? E não só os espaços físicos, como a legislação. Então, quero colocar o nosso gabinete aqui à disposição e dizer que, de fato, tem muito a falar, a contribuir, a concluir essas questões aí da comunidade negra. Obrigada. Muito bem. Eu acho que, presidente, hoje nessa casa nós temos 2 negros. Nós éramos 3, né? 2 negros nessa casa. E o Acácio não está mais conosco. Porque nós somos vistos somente como cantor, jogador de futebol, né? Assim que eles veem os negros, né? Para fazer batuque. Não é isso. Eu sou 7ª geração de escravo mesmo. 7ª geração de escravo da história. Eu sou mineiro. É uma das cidades, acho que poucos sabem, que tinham muitos escravos, e a minha avó contava que o avô dela foi daqueles que foram acorrentados no pescoço e nos braços. Os mais bravos ficavam acorrentados mesmo. Então, a gente conhece a nossa história. Não é só uma história de batuque e uma bola no pé. Nós precisamos de preencher mais os espaços. Médicos, advogados, setores públicos, mais um pela ordem. Setores públicos, hoje no nosso município, nós não temos um negro secretário. Nós não temos um negro que nos representa. Será que nós não temos qualificação para assumir uma secretaria nessa cidade? Há anos um negro não assume um grande cargo. Por quê? Porque é o nosso povo? Porque para a gente entrar e sentar nessa cadeira aqui, não foi fácil. Não é nada fácil. E nunca será. E não adianta falar, vivemos numa cidade conservadora. Vivemos numa cidade conservadora. E muitos não gostariam, Tiago, que nós estivéssemos aqui. Mas aqui estamos aqui, para subir e trazer, como Fala Pira traz, a demanda e a voz do povo da periferia. Falta mais essa povo da periferia participar dos eventos no Engenho, participar mais dos eventos públicos da nossa cidade, porque a maioria está lá. Lá também tem branco, mas a maioria são negros. Obrigado. Presidente, eu gostaria de me reportar aqui ao professor Noedi Monteiro, que é um homem que eu conheço da luta de muitos anos e uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar na educação da rede estadual. Então, o que nós tivemos de fato aqui hoje foi uma aula, vivência pura, né, Silvia? E dizer, professor Noedi, pelos anos de parceria, de amizade e de respeito que tenho e luto pelo senhor, que estou à disposição também, assim como o presidente da casa disse aqui, para nós tentarmos, dialogarmos e com certeza juntos, professor Noedi, encontrar caminhos para que nós tenhamos os nossos lugares de direito e de destaque nessa cidade. Como bem disse o Cássio, ele deixou bem frisado aqui, de fato é história de luta e muitos de fato gostaríamos que não estivéssemos aqui, né? Mas nós estamos aqui por nossa capacidade, por nossa representatividade, força de vontade em servir e ajudar o nosso próximo. Só para concluir, deixo aqui meu gabinete à disposição sua, de toda a comunidade, para que nós possamos, de fato, erguer o punho e mostrar que nós, juntos, somos mais. Obrigado, professor. Primeiramente, aqui cumprimentar o professor Noedi Monteiro, deixar aqui os meus parabéns a todo o movimento
que veio aqui, encheu essa casa, preencheu. Eu acho que nós, como Câmara, como Casa Legislativa, nós estamos vivendo um novo momento, com cabeças pensantes, pessoas que realmente querem fazer a diferença. E eu sei que não só eu, mas vários vereadores aqui dessa casa têm a receptividade, assim como o vereador Acácio fez um excelente trabalho, parabenizar ele aqui em público pelo trabalho, assim como o José falou, mandar um abraço também, eu vi ele aí na casa, mas contem sempre com o nosso apoio, eu quero abrir o meu gabinete, conversar, dialogar e apoiar também. Eu sei que essa casa, ela está de portas abertas para todo mundo. Boa noite a todos, boa noite, Noedi Monteiro. Eu também coloco o nosso gabinete à disposição. Hoje eu vi coisas aqui que eu confesso ao senhor que eu não sabia. Foi uma lição, né? Foi um momento de aprendizagem. E conte com a gente, conte com o nosso gabinete. Eu que tive a alegria de trabalhar com o deputado federal João Herman. A primeira vez que eu fui lá no Clube 13 de Maio, eu fui com o João Herman. Eu lembro como se fosse hoje. E conte conosco, conte com a gente, conte com o nosso gabinete e saiba que é uma alegria receber vocês aqui. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Algema. Pela ordem. Boa noite a todos. Obrigado, Noedi, pela aula que nos deu. Mas concordo também, Cássio, na política aí mundial nós temos pessoas incrivelmente importantes e o cenário nacional precisa ter mais relevância, né? Nós temos aí a história de Mandela, Martin Luther King, então nós temos grandes referências no cenário político e mais né, que eu não escondo de ninguém, pelo contrário, eu quero assistir o filme dele praticamente todas as vezes, que é o meu ator favorito, que é o Denzel Washington. Eu acho que é uma pessoa que eu preciso mencionar aqui da importância que ele tem para a indústria cinematográfica. Obrigado.